Existe algo que muitas pessoas descobrem ao longo do processo de autoconhecimento, que pode gerar uma grande frustração. A pessoa passa a compreender os seus padrões, ela identifica as suas reações emocionais, percebe de onde vêm determinados comportamentos, mas mesmo assim, continua repetindo. Repete escolhas emocionais semelhantes, repete relações que geram sofrimento, repete ciclos internos que racionalmente ela sabe que não gostaria mais de viver. E nesse momento surge uma pergunta muito comum. Se eu já tenho consciência, por que eu ainda continuo repetindo? No episódio de hoje, nós vamos aprofundar por que mudar é tão difícil, mesmo quando existe consciência. E a resposta para isso não está apenas na consciência. Ela está em como o seu sistema emocional realmente aprende. Porque existe uma diferença fundamental entre consciência cognitiva e reprogramação emocional. E entender essa diferença muda completamente a forma como olhamos para os processos de mudança interior. Quando uma pessoa inicia um processo de autoconhecimento, ela começa a ampliar a sua consciência, perceber as reações, as emoções, os padrões, as escolhas recorrentes que faz. Essa consciência ela é extremamente importante, mas existe algo fundamental que muitas vezes não é explicado com profundidade. Consciência não reprograma automaticamente um padrão emocional. Ela ilumina o padrão, ela permite enxergar o padrão, mas o padrão continua existindo dentro do sistema emocional, porque a consciência é um processo cognitivo, enquanto os padrões emocionais eles estão registrados em uma camada muito mais profunda do nosso funcionamento interno. Uma camada que opera de forma automática, implícita e muitas vezes inconsciente. Porque compreender algo não significa que o sistema emocional já reorganizou aquela resposta. O emocional aprende por repetição, experiência, não apenas por compreensão. Isso em tudo na nossa vida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está em terapia já há algum tempo. Nesse momento surge uma sensação que muitas pessoas conhecem bem. Uma mistura de consciência com frustração. Porque racionalmente ela entende o padrão, mas emocionalmente ainda parece difícil agir diferente. Ela começa a perceber que em seus relacionamentos existe um padrão recorrente. Ela se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis. Com o tempo, ela compreende isso, consegue olhar para a sua história, percebe como algumas experiências emocionais anteriores podem ter influenciado as suas escolhas e ela diz: agora eu entendi o meu padrão. Mas aí, quando inicia um novo relacionamento, algo curioso acontece. Mesmo com essa consciência, ela se vê novamente envolvida com alguém que apresenta características muito semelhantes de indisponibilidade. E então surge a dúvida: mas eu já sabia disso, por que então eu repeti? Essa pergunta revela algo muito importante sobre o funcionamento emocional humano. Para compreender isso, precisamos olhar para como o sistema emocional realmente funciona. Primeiro ponto importante: a consciência acontece no campo da reflexão, da observação e da compreensão. Já os padrões emocionais operam em uma outra camada. Eles são formados a partir de experiências emocionais repetidas ou intensas que ficam registradas no sistema nervoso. Esses registros criam associações emocionais automáticas, ou seja, diante de determinadas situações, o sistema emocional já possui uma resposta previamente organizada. Não é algo que a pessoa decide conscientemente, é algo que emerge como uma reação automática do sistema. E existe outro fator muito importante. O sistema emocional humano não busca necessariamente o que é novo, ele busca o que é familiar. E muitas vezes, o familiar foi aprendido em momentos em que o sistema estava apenas tentando se adaptar. Mesmo que esse familiar não seja saudável, mesmo que esse familiar gere sofrimento.
se algo foi registrado emocionalmente como conhecido, o sistema tende a reconhecê-lo como território emocional previsível. E previsibilidade, para o sistema nervoso, muitas vezes significa segurança. Uma forma simples de visualizar isso é através da ideia de circuitos emocionais. Inicialmente, o cérebro até percebe que existe um novo caminho, mas quando surge uma emoção intensa, ele tende a percorrer o circuito que já está consolidado. É como uma trilha em uma floresta. Quanto mais vezes alguém passa por ela, mais aberta ela fica. E quanto menos um caminho é usado, mais ele se fecha. Então imagine que dentro do sistema emocional existem caminhos que foram percorridos muitas vezes ao longo da vida. Esses caminhos se tornam cada vez mais conhecidos pelo sistema. Eles se consolidam, se transformam em circuitos. Quando uma situação semelhante surge na vida da pessoa, o sistema emocional tende a percorrer o circuito que já está consolidado, mesmo que, racionalmente, ela saiba que poderia agir diferente. É como se o cérebro soubesse que existe um novo caminho, mas, automaticamente, ela percorresse o caminho antigo, porque aquele circuito já foi repetido muitas e muitas vezes. Já está gravado no funcionamento emocional. Por isso, muitas vezes a pessoa percebe o padrão depois que ele já aconteceu. Isso aparece de diversas formas na nossa vida cotidiana. Pode aparecer em relacionamentos repetitivos, onde a pessoa se vê vivendo dinâmicas emocionais muito parecidas, relacionamento após relacionamento. Isso também pode aparecer na relação com a nossa própria prosperidade. Pessoas que compreendem, que desejam crescer, expandir, se posicionar, mas que, diante de certas oportunidades, ainda sentem um movimento interno de retração ou autossabotagem. Ou ainda, em ciclos emocionais recorrentes, onde determinadas emoções ou situações parecem voltar repetidamente. Nesses casos, não se trata de falta de inteligência emocional, nem de falta de consciência. Muitas vezes, trata-se de circuitos emocionais antigos que continuam ativos no sistema interno. Circuitos que foram construídos ao longo da história emocional da pessoa. Então, isso não é de se admirar que muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender porque uma pessoa não consegue mudar, porque ela não consegue agir diferente. É como se víssemos várias vezes seguidas as pessoas fazerem a mesma coisa, quando não nós mesmos. E ficamos muitas vezes enraivecidos, bravos com nós mesmos ou com os outros, sem compreender, achamos que é frescura, que é burrice, que é lerdeza, seja o que for. Mas aqui eu explico para você, cientificamente comprovado, o que acontece no seu circuito emocional interno, como ele funciona, como ele é construído, para que você pare de se punir e comece a se cuidar verdadeiramente. Porque quando compreendemos isso, algo muito importante acontece. A forma como olhamos para as nossas próprias repetições começa a mudar. Porque deixa de ser apenas uma questão de eu já sei, então eu deveria mudar, e passa a ser uma compreensão mais profunda do funcionamento emocional. Mudança verdadeira envolve mais do que consciência. Envolve reorganização dos registros emocionais. Envolve compreender os circuitos internos. Envolve atualizar padrões que foram formados em outros momentos da história emocional. E isso é justamente esse tipo de compreensão que está na base do meu trabalho, que eu venho desenvolvendo, chamado mapeamento emocional estratégico. O objetivo desse mapeamento não é simplesmente analisar comportamentos isolados. Ele busca observar com mais profundidade quais são os padrões emocionais que organizam as escolhas, as reações e os ciclos que se repetem na vida de uma pessoa. Porque muitas vezes aquilo que parece apenas uma sequência de acontecimentos, na verdade, está conectado por um mesmo padrão emocional que ainda não foi completamente compreendido. Quando esse padrão se torna mais claro,
a pessoa começa a olhar para a sua própria história com outro nível de consciência. E isso abre espaço para mudanças muito mais consistentes. Nos próximos dias, eu pretendo conduzir aqui um mini mapeamento emocional ao vivo. Um encontro para observar na prática como esses padrões emocionais podem ser identificados dentro da própria história. Se você, que está aí me assistindo, sente que certos ciclos continuam se repetindo na sua vida, mesmo com consciência, talvez essa seja uma oportunidade interessante de aprofundar essa compreensão. Se quiser acompanhar quando esse encontro acontecer e como participar, comece a me seguir no Instagram, @RosianeMenegol. Às vezes, uma nova compreensão sobre os nossos próprios padrões já pode abrir caminhos muito importantes dentro do processo de autoconhecimento. E um agradecimento aqui especial a toda a equipe do Portal Erenews por todo o apoio que me oferece, em especial ao Léo Pereira, meu grande amigo aqui, e dizer a vocês, acompanhem a todos os episódios, todas as terças-feiras à 1h estaremos aqui no podcast. É Trauma ou Crença, além de toda uma programação completa que você pode estar acompanhando, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto também pela TV e todos os canais que vocês podem. Sigam o Portal Erenews e esteja sempre informado, porque aqui a informação está ao alcance das suas mãos. E nós seguimos aprofundando, então, essas reflexões nos nossos próximos episódios.